Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ganhar dinheiro com oferta pública de ações, os IPOs. Eu não sei se você sabe como funciona uma oferta pública, mas basicamente ela é um meio que uma empresa utiliza, para estar captando dinheiro do mercado e muitas das vezes dando saída de alguns sócios. A gente tem alguns acontecendo na Bolsa de Valores esse mês, alguns aí com uma performance muito boa. E aí a gente vai comentar eles no vídeo e falar também dos riscos que tem esse tipo de operação. Fechado? Então aqui a gente já vai direto para a tela mostrar os IPOs que estão acontecendo aí essa semana, tá? A gente teve o da Unifique. A Unifique aí é uma empresa de fibra, nessa parte de internet, ela é bastante atuante aqui em Santa Catarina e ela vem captando dinheiro para expandir isso para o resto do Brasil. Esse foi um IPO aí que não teve uma repercussão tão boa, A gente, no primeiro dia a gente já não teve aquela valorização que todo mundo espera na abertura. Hoje, dia 28/7, que é quando a gente está gravando esse vídeo, a gente teve duas ações iniciando. Uma, que é a Armac, que é uma empresa aí que faz locação de grandes máquinas, para o setor de construção, então aquelas máquinas para alinhar terreno e toda essa parte de construção, ela faz o aluguel dessas máquinas para empresas, Então empresas que querem fazer esse tipo de obra, esse tipo de serviço, acabam não precisando imobilizar esse dinheiro num ativo que às vezes eles não vão ter uma utilização por muito tempo. E ela veio buscar mais dinheiro no mercado para expandir, Hoje ela se diz líder do mercado e ela tem só 0,5% da fatia de mercado segundo o prospecto dela. E esse aqui até é um exemplo bem legal para a gente dar de como funciona a estrutura de uma oferta pública, Basicamente, a empresa ela vem buscar dinheiro no mercado ou para um dos sócios proprietários, o cara que construiu, idealizou a empresa, dar saída de um pedaço de patrimônio, Então ele quer liquidar um pedaço dessa fatia da empresa. Ou antes da oferta pública, geralmente essas empresas vêm crescendo e elas vêm tendo aportes de alguns fundos em algumas rodadas de investimento. E a oferta pública, na grande maioria das vezes, ela é a saída desses fundos, É uma forma desses fundos darem saída na parte de capital. Porque eles vêm num processo antes do IPO, que a empresa vem tendo uma maturidade, vem crescendo e o IPO é a saída e eles vão buscar outro negócio, uma projeção de crescimento grande. Então, a Armac ela veio para o mercado da saída de um pedaço de capital de sócios, E captar dinheiro também para deixar em caixa para conseguir expandir. E ela vem querendo aumentar essa fatia de mercado que ela tem de 0,5%, e que ela já se diz líder e com uma rentabilidade muito alta. Então, a precificação, como que funciona? A empresa vai para a Bolsa de Valores e ela tem ali um intervalo, A gente chama de intervalo que pode vir. Se tiver pouca procura, a oferta ela acaba tendo essa precificação de quanto tu pega essa ação na reserva, num valor na base inferior. E se tiver uma procura muito alta, acaba que eles acabam fixando isso no topo, no teto da oferta, que foi o que aconteceu aqui com a Armac. A gente teve uma precificação em 16,60 e alguns centavos, e ela já abriu no mercado, no dia de hoje, ali em 19,20. Se a gente olha, no dia ela está com uma precificação de alta de 20%. Então, claro, a gente está contando aqui casos de sucesso de IPO, O da Armac é um caso de sucesso. Só que tem uma questão que acontece nas ofertas públicas. A empresa vai ao mercado, ela disponibiliza uma fatia da empresa, em troca de capital, porque ela está querendo se capitalizar.
E ela fala uma faixa de preço aonde vai sair, se tiver pouca procura na faixa de baixo, se tiver muita procura na parte de cima, né, no teto, que nesse caso foi R$16,60 e alguns centavos. Só que, dependendo da procura, se for muito acima do esperado, o que acontece com uma oferta pública? Tem uma questão que a gente chama, que é o rateio. Então vamos dizer que a empresa disponibilizou R$1 milhão para ser essa oferta pública. E as reservas, né, eu fui lá no meu home broker, na plataforma da corretora e reservei X mil reais. E cada pessoa vai fazer essa reserva. Só que a quantidade de pessoas querendo excedeu demais e foi lá para 5 milhões. O que acontece? Existe um rateio entre essas pessoas. Não existe uma preferência por ordem de chegada e tal no IPO. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se atentar. Eu participei até na oferta da Armac e participei até com capital pequeno. Eu fiz uma reserva de 10 mil reais. E o quanto que eu peguei foi até ridículo. Eu consegui somente 4 ações a R$16,60. Então, isso aí vai dar o quê? 60 e poucos reais. Então, o rateio foi muito grande. A gente teve uma procura gigantesca por essa empresa, várias pessoas querendo entrar nesse início de negociação, e aí teve uma diluição muito alta, né? Então, entendendo o rateio, a gente entra para uma segunda fase, que é o que as empresas vêm fazendo agora, mais recente na Bolsa Brasileira, que a gente até tem um vídeo já falando disso, que é uma reserva com lock-up ou sem lock-up. O que seria uma reserva sem lock-up? Foi a reserva que eu fiz. Eu reservei 10 mil reais, primeiro dia de negociação que foi hoje, eu já posso estar vendendo essa ação, que é o que a gente chama de flipagem, né? A gente pega ali a volatilidade que tem no primeiro dia e vende, esperando ter um ganho, claro, e não tem certeza nenhuma de ganho, né? Na verdade, a parte anterior da empresa na Bolsa de Valores, ela tem várias questões aí que fica difícil a gente estar analisando. Então esse primeiro dia é muito incerto, então a gente até aconselha tu avaliar se esse é um tipo de estratégia eficiente, estudar um pouco mais sobre isso, tá? Mas a reserva que eu fiz foi sem lock-up. Então eu reservei 10 mil reais e eu entrei num rateio muito grande. Porque essa reserva sem lock-up me libera a estar saindo no primeiro dia, que foi o que eu fiz. Eu não vou ficar com essa posição. Saí no primeiro dia de negociação hoje. Só que a reserva com o lock-up, ela te bloqueia a venda durante um tempo. Cada empresa, né, quando ela vai entrar no mercado, ela vai definir esse prazo. Na parte da Armac eu não sei quanto foi, mas nas últimas que tem saído, esse lock-up geralmente tem sido aí 30 ou 60 dias. Então você reserva, né, com lock-up, você fica proibido de vender essa ação por um prazo, só que o teu rateio, se tiver um rateio, ele é muito menor. Então, por exemplo, da própria Armac, que eu peguei, reservei 10 mil e peguei 60 reais, o cara que utilizou essa reserva com lock-up acabou pegando 50 e poucos % de tudo que ele reservou. Então ele tem um benefício por não ter, ele não traz o peso da venda no primeiro dia de negócio. Então ele ganha mais ações pela lógica utilizada pelo mercado, que o mercado vem utilizando nesse momento, tá? A Armac é um dos exemplos que a gente tem. Como eu falei, nessa semana agora a gente teve a Unifique, que apanhou um pouquinho nesse início, né? Mas a gente tem que sempre pensar em ações, claro, dependendo da estratégia, né? Você vai estar querendo fazer uma flipagem, que é uma especulação no dia da abertura, ou às vezes trazer essa posição para longo prazo. A ação da Unifique, ela acabou trazendo esse impacto no primeiro, segundo dia, se eu não me engano ela abriu ontem, mas se você acredita no projeto, a gente tem que fazer aí vários cálculos para ver essa projeção de crescimento médio e longo prazo, né? Então não quer dizer que a empresa é ruim porque ela caiu na abertura também. É só um peso extra que essa ação vem tendo no primeiro dia de negócio. Fora isso, a gente tem aqui na plataforma, tem uma outra empresa que está abrindo capital, uma empresa até bem conhecida no mercado, até par de mercado financeiro, né? Que é a TC, que era a antiga Traders Club, uma empresa educacional também para o mercado financeiro, que tem a parte de notícias muito forte, plataforma.
e eles abriram capital também para estar capitalizando, né? Aumentando esse caixa e fazendo aquisições de novas empresas, melhorando. E eles iniciaram negociação hoje e a ação aí está com 17% de alta, né? Então foi outra ação aí como um case de sucesso na abertura. Eu não participei dessa, né? Então não consigo entender se teve um rateio muito grande ou como foi essa questão de lock-up, se o cara pegou mais ou menos. Mas são aí as 3 que a gente tem essa semana, tá? A Unifique, que teve uma quedinha, a Traders Club, a TC, a atual TC, que está aí com 17% de alta, e a Armac com 20% de alta. A gente ainda vai ter 2 nessa semana que tem que ficar atento. Uma tem uma projeção muito boa, né? Mas quais são os riscos, principalmente? Então a gente falou de IPO, como ganhar dinheiro com IPO, né? É uma forma você reservar e vender no primeiro dia, esperando essa primeira oscilação, né? Isso é o que a gente chama de flipagem, é o flipper, né? A pessoa que compra esperando essa primeira negociação e vende, né? Isso é uma estratégia de curto prazo e uma estratégia de alto risco, porque você não tem controle dessa demanda do primeiro dia, tá? Então isso é só para a gente trazer isso para o vídeo. E quais são os riscos de a gente entrar em um IPO? Quando a gente está montando uma carteira de longo prazo, que daí a gente está falando aquém, né? É diferente dessa parte aqui do flipper, que vai buscar essa oscilação de curto prazo. Quando a gente monta uma carteira de longo prazo, a gente quer, na grande maioria das vezes, né, se basear em dados muito claros, né? A empresa vem com uma projeção de crescimento, vem entregando, né? A governança é muito clara, a gente vê esse desenvolvimento, às vezes a empresa passa por uma dificuldade, consegue iniciar essa reestruturação e você consegue ver isso nos números e também entender na parte de governança isso acontecendo. Num IPO acaba sendo um pouco mais difícil isso, né? Então, grandes investidores aí optam por ficar de fora de IPOs, pensando em investimentos, e esperar aí o decorrer, né, de alguns trimestres, às vezes 1, 2 anos, para ver como a empresa se comporta no mundo real, na parte de negociação de bolsa de valores, né? Quando ela entra para o jogo do mercado de renda variável, porque muita coisa muda, tá? A gente vai ter um cenário diferente de bolsa de valores quando uma empresa está com capital fechado, tá bom? Então basicamente a IPO é isso, né? A gente tem aí várias formas de estar olhando para um IPO como estratégia, pensando em entrar nesse início de longo prazo, acreditando numa demanda muito forte por grandes investidores que não conseguiram pegar na reserva antes da oferta pública, ou também fazer esse flipper no início aí do mercado e buscando essa valorização de saída. Fechado? Então eu quero saber de vocês aí que estão vendo o vídeo, vocês que acompanham a gente, se vocês já participaram de alguma oferta pública, se vocês ganharam, perderam dinheiro, se vocês fazem essa estratégia de vender na abertura de mercado, ou se vocês preferem, né, esperar um pouco mais, ter um pouco mais de garantia dos dados de mercado, comenta aqui embaixo no comentário. E se tu gostou desse vídeo também, deixa o teu like, que sempre ajuda, né, e se inscreve aqui no canal, compartilha com algumas pessoas que tu acredita que pode ser útil esse vídeo, que isso sempre acaba incentivando o nosso trabalho para dar continuidade nesse tipo de interação com vocês, tá bom? Um abraço para vocês aí e até mais!